E aí, turma, professora Michele Sampaio aqui, chegando. Sejam muito bem-vindos ao curso MS, o curso que mais aprova profissionais da área da saúde em concursos, residências e processos seletivos. Para quem não nos conhece, tá aqui, ó, as nossas redes sociais, @cursoms é o Instagram, Curso MS, Cursos na Saúde. É o nosso YouTube, você está justamente, então deixa já seu like, deixa seu canal. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão ao vivo aqui conosco, muito obrigada pela honra, né, de nos darem a sua sexta-feira à noite. Essa aula é uma revisão para a residência multiprofissional da USP. A prova será domingo agora, então você que está se preparando para a USP, não perca as orientações dessa aula. Vocês vão fazer 8 questões no domingo de políticas públicas de saúde, mas essas questões elas são essenciais para a sua aprovação. E muitos de vocês também, além das questões de políticas públicas de saúde, têm algumas temáticas dentro dos conhecimentos específicos, também políticas públicas, também Sistema Único de Saúde. Então, querendo ou não, eu vou conseguir aqui te ajudar, com certeza, na tua prova de específica, mas principalmente na tua prova de conhecimentos gerais. Além disso, você sabe que no domingo você vai fazer uma prova discursiva também, tá? Então, muitas das temáticas que são abordadas, né, a grande maioria das temáticas que são abordadas dentro da prova discursiva da USP, elas são trabalhadas, tá, em saúde coletiva, em saúde pública. Então, cada orientação dada aqui, cada discussão que nós fizermos aqui, vai te ajudar tanto na prova discursiva como na prova de políticas públicas de saúde, na prova objetiva, tá? Então, vamos nessa, vamos começar. Papel e caneta na mão. Se não deu tempo pegar papel e caneta, pegue aí correndo, ligeiro bala. Pegue o papel e caneta, coloque do ladinho. Quando eu disser anota, você anota aí as dicas, os bisuns no seu papelzinho, no seu caderno, no seu bloquinho do lado, tá? É importante que você anote as atualizações, algumas orientações que eu vou dar que não estão nas questões. E vamos resolver muitas questões. Vou começar aqui com as temáticas da sua prova, né? Nós temos aqui, dentro do conteúdo geral de políticas públicas de saúde, olha só, pegar aqui uma canetinha, o Sistema Único de Saúde, nós temos a Política Nacional de Humanização, nós temos a Política Nacional de Atenção Básica, nós temos redes de atenção à saúde, o trabalho interprofissional, bioética, e quando ele coloca políticas e sistema de saúde, ele pode cobrar ali qualquer política, qualquer programa relacionado, ou então discutir ainda mais, né, de forma mais aprofundada sobre o Sistema Único de Saúde. Mas, geralmente, em todas as provas, nós temos 1, 2 questões de Sistema Único de Saúde que versam ali entre Lei 8.080, Decreto 7.508, na maioria das vezes. Pode ser que caia alguma coisa de Constituição ou de Lei 8.142. Qual é a predileção da Universidade de São Paulo, na verdade da Unifesp, né? Qual é a predileção deles? Eles gostam muito da Lei 8.080, então eles gostam de cobrar a Lei Orgânica da Saúde, tá? E eles também amam cobrar o Decreto 7.508 do ano de 2011, que regulamenta a Lei 8.080. Então, fique atento aí, porque você vai ver, ao longo dos anos, a USP, a Unifesp, ela se focando principalmente nessas duas temáticas em relação ao Sistema Único de Saúde de uma forma geral. Outra temática também que é bastante cobrada em prova é a história das políticas públicas de saúde. E aí ele vai desde
o período do sanitarismo campanhista, ali Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, até a reforma sanitária. Então, geralmente, ele cobra ali entre esses dois extremos. Ou ele vai cobrar ali o período do regime militar, reforma sanitária, ou ele vai cobrar ali o período mais do início do sanitarismo no Brasil, sanitarismo campanhista em campanhas, tá bom? Política Nacional de Humanização. Na verdade, você pode ver princípios, diretrizes, dispositivos da Política Nacional de Humanização sendo cobrados na prova. Mas, geralmente, o que a Unifesp ela gosta muito de cobrar? Ela gosta de cobrar diretrizes e gosta de cobrar também alguns dispositivos, tá? A diretriz, assim como é em muitas provas de residência, que ela mais cobra é a diretriz da clínica ampliada. Então, é interessante você entender, nós vamos resolver questões sobre isso. Política Nacional de Atenção Básica, ela pode cobrar desde as atualizações até o basicão ali da política, diretrizes, princípios, tá? Organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, formatação e composição de equipes mínimas. Além disso, Programa Previne Brasil, Programa Saúde na Hora, as próprias EMULTs, que são tendência, que é a portaria, olha a novidade, né? 635 de 2023, isso é muito importante que você saiba. Redes de atenção à saúde, geralmente eles focam mais na portaria 4.279 do ano de 2010. Essa portaria ela institui as redes de atenção à saúde de uma forma geral no âmbito do Sistema Único de Saúde. E aí temos trabalho interprofissional, temos bioética e temos políticas e o sistema de saúde. O trabalho interprofissional é muito voltado para o entendimento da interprofissionalidade, da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade, tá? Trabalho em equipe multiprofissional. A bioética geralmente se volta para os princípios da bioética, são muito cobrados em prova. Enfim, temos aqui já um resumão para você, caso você queira revisar esses conteúdos de forma mais rápida daqui para domingo, você consegue revisar olhando de forma estratégica cada um desses pontos aí que são tendência de prova realmente. E aí vamos começar com a primeira temática nossa, que é Sistema Único de Saúde. Combinado? Então, vamos lá. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte, ó, algumas questões eu fui tirando das provas de residência, tá? Então, eu tenho aqui as provas da residência da USP de 2020 até 2023. Tem uma que foi aplicada em 2019, a que foi aplicada em 2020, a que foi aplicada em 2021, a que foi aplicada em 2022 e a que foi aplicada, né, em 2022 para 2023. Então, eu reuni as 4 últimas provas e fui vendo tendência, fui vendo o que o examinador mais gosta, como ele gosta de cobrar, e aí eu vou dar algumas orientações e fazer as minhas apostas para a prova de domingo, tá? Então, vamos lá. Entende-se por vigilância epidemiológica. Essa primeira questão que foi cobrada na prova da USP, ela é uma questão mais básica, ela é uma questão mais simples. Na Lei 8.080, nós temos essas definições, ok? Lei 8.080, de 1990, artigo 6º, parágrafo 2º, é onde você vai encontrar a definição de vigilância epidemiológica. Não esquece, preste atenção. O que é que eu tenho lá no artigo 6º em relação a essas definições? Eu tenho, no artigo 6º, parágrafo 1º, a definição e a abrangência da vigilância sanitária. Artigo 6º, parágrafo 2º, a definição e finalidade da vigilância epidemiológica. Artigo 6º, parágrafo 3º, eu tenho a definição e a atuação da saúde, a abrangência da saúde do trabalhador. E artigo 6º, parágrafo 4º, eu tenho a definição de saúde bucal. Não esqueça que é uma novidade aí que entrou em vigor há pouco tempo. Revisa essa definição de saúde bucal da Lei 8.080. A Lei 8.080 foi atualizada em diversos pontos em relação à Política Nacional de Saúde Bucal, beleza? Então vamos lá. Item A diz que é um conjunto de ações capazes de eliminar, de diminuir ou de prevenir riscos à saúde. Toda vida que ele falar de vigilâncias, ok? E ele colocar
em um dos itens risco à saúde, você vai lembrar de vigilância sanitária, tá? E não é vigilância epidemiológica. Quando ele falar de controle e prevenção de doenças, eu só erguei aqui minha cadeira, de doenças e agravos, aí sim você lembra de vigilância epidemiológica, mas aqui é vigilância sanitária. Bem como intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse para a saúde pessoal. Então, já sabe que aqui é vigilância sanitária. Item B. Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção, a prevenção de qualquer mudança nos fatores que determinam e condicionam a saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de, olha aí, prevenção e controle de quê? Doenças ou agravos, isso é vigilância epidemiológica, gabarito B, de bonitinhas, tá? C, a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde, fenômenos e processos associados em populações humanas, nada a ver com vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador. Difusão de propagação de doenças, sua frequência, seu modo de distribuição, sua evolução e a colocação dos meios necessários para a sua prevenção, também não é. Prevenção e controle de doenças transmissíveis, de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e análise da situação de saúde de determinada população, também não. Ele mesclou aí alguns aspectos de vigilância epidemiológica, mas não a definição disposta oficialmente na Lei 8.080 e a definição mais completa desse tipo de vigilância. Então, só confirmando o gabarito da primeira questão, item B de bolinha. Vamos na segunda? Olha essa segunda aqui, história das políticas. No início do século XX. Início do século XX, entendi. Início do século XX, 1899. Só apagar aqui, gente. 1899 até 1930, nós vivemos num país, um período chamado de República Velha. E durante esse período, a saúde pública começa a se organizar no país e começa no combate de doenças infecto-contagiosas. E aí nós vivemos um período chamado de sanitarismo campanhista no começo do século XX, tá bom? E aí, o que eu preciso que você saiba? Preciso que você saiba quais foram as principais doenças que foram combatidas durante esse período, quais foram os principais sanitaristas que surgiram no Brasil durante esse período também, que levaram, né, à frente o sanitarismo campanhista durante os próximos anos, né, e o avanço da saúde pública no Brasil. A saúde pública foi marcada pelo combate a doenças e epidemias, com campanhas coercitivas que geravam um descontentamento da população. Isso levou à revolta da vacina, que aconteceu em 1904, episódio de resistência a uma campanha de vacinação obrigatória, liderada pelo sanitarista Dr. Oswaldo Cruz, então diretor-geral da Saúde Pública. Essa campanha contestada era destinada a combater qual doença da época? A peste bubônica era uma epidemia da época, tá? A varíola era uma epidemia da época, a febre amarela era uma epidemia da época. E aí, a revolta da vacina foi em decorrência da vacinação obrigatória em massa contra a varíola, tá? Então, não esquece, revolta da vacina, de V de varíola, ok? Essas outras epidemias aqui foram combatidas também de forma coercitiva, mas com outras ações. A varíola teve a história aí da vacina, que inclusive, né, gerou uma revolta na cidade do Rio de Janeiro muito grande, muito patrimônio público quebrado, uma revolta mesmo, né? Uma confusão generalizada na cidade pela população juntamente com os militares. Vamos lá para a terceira questão. As reformas previstas e definidas na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aprovou o conceito de saúde como um direito do cidadão e delineou os fundamentos do SUS, estavam na contramão daquele período. Por
quê? Olha aí, ele está dizendo que as reformas da 8ª Conferência estavam na contramão do que estava acontecendo na saúde pública naquele momento. É importante que você saiba que a reforma, o que se questionava mundialmente era se realmente a saúde como direito ela era viável. Era que se realmente esse modelo de seguridade social, de entregar ações e serviços de saúde para todas as pessoas, isso realmente era viável. Então, existia já um questionamento a nível mundial sobre o bem-estar social, a responsabilidade sobre a saúde, sobre os direitos sociais em cima do Estado. Então, existia esse questionamento. No entanto, no Brasil, se defendia isso dentro da reforma sanitária. A finalidade da reforma era entregar na mão do Estado a responsabilidade pelo direito à saúde das pessoas, para fornecer ações de serviços de saúde para as pessoas. Então, o item A diz assim, a pergunta só recapitulando, né? Essas ações, esse entendimento da reforma, essa defesa da reforma, estavam na contramão naquele período. Por quê? Item A. A concepção política e ideológica do movimento defendia a saúde como uma questão exclusivamente social. Na verdade, isso, né, está em parte correto, exceto por essa palavra aqui, exclusivamente. Então, o item A não pode ser. Havia estabilidade econômica com a retração dos movimentos sociais, pois os trabalhadores ganhavam poder de compra. Não, pelo contrário. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, a reforma sanitária em si, ela ganha força por causa da instabilidade econômica, por causa de uma crise econômica que estava sendo fortemente contribuída pelo sistema de seguro social da época, INAMPS e INPS. Tá? Então, está incorreto o item B. Item C diz assim, permitiram que o maior número de atores participasse do processo de tomada de decisão e implementação da política de saúde. A justificativa não foi essa. Não era por causa disso que o movimento estava na contramão de outros movimentos que estavam acontecendo mundo afora. Recebeu o apoio do presidente da República, que não seguia a agenda neoliberal e se comprometeu com a reforma sanitária. Na verdade, a reforma sanitária, ela recebeu apoio do parlamento, recebeu apoio do Congresso, do Senado, em muitas instâncias, né, em muitas ações da reforma sanitária. Mas diretamente da presidência da República, não tivemos isso, então, e também não é a justificativa. A justificativa mais plausível está no item E. Então, ele diz, esse movimento estava na contramão naquele período, porque as reformas difundidas naquela época no restante do mundo questionavam a manutenção do estado de bem-estar social, da alta responsabilidade do bem-estar social da população na mão do Estado. Então, em diversos pontos, né, em diversos países do mundo, se questionava isso. E o Brasil, ao contrário, estava defendendo e querendo inserir, né, a intenção era inserir, através da reforma sanitária, inserir esse bem-estar social e a saúde como direito do cidadão, inclusive. Então, esse item é o item correto, tá? Questão fácil? Não, questão difícil. Questão que coloca você para pensar, questão que cobra de você o seu entendimento de sistema único de saúde. Antigamente, bem antes, as questões da USP, elas eram mais objetivas, umas questões de nível mais intermediário, algumas bem fáceis, bem simples, bem beabá mesmo. Hoje em dia, as questões da universidade, feitas, né, pela Unifesp, promovidas pela Unifesp para a residência multiprofissional da USP, ela tem elevado o nível. Ela tem sido questões mais aprofundadas e mais de reflexão em cima do Sistema Único de Saúde, tá? Quarta questão. Quanto ao financiamento do SUS, assinale a afirmativa correta. Professora, por onde eu estudo financiamento? Você vai estudar financiamento por aqui. Seguinte, na Constituição Federal de 1988, o artigo 198, ele estabelece diversos aspectos sobre o financiamento do SUS pela União, pelos estados, Distrito Federal e municípios, tá? Então, Constituição Federal
artigo 198. Além disso, nós temos uma lei complementar que ela fala do regulamento do financiamento do Sistema Único de uma forma geral, que é a 141 do ano de 2012. E complementando aqui a Constituição, nós temos um capítulo inteiro na Lei 8.080 sobre a gestão financeira do SUS. Gestão financeira do Sistema Único de Saúde. Professora, isso aqui já me dá um entendimento sobre financiamento do SUS? Sim, sobre financiamento do SUS, de uma forma geral. Não estou falando de financiamento de políticas específicas. Se você observar nas portarias específicas, PNAB, tá? Política Nacional de Promoção da Saúde, outras políticas do Sistema Único de Saúde, você vai ver que dentro dessas políticas existe o quesito, o capítulo, ou os artigos que falam do financiamento daquilo. Então, existe o financiamento específico para políticas, para programas, tá? E existe o financiamento do sistema de uma forma geral. Estou falando desse financiamento aí, do sistema de uma forma geral. Então, quarta questão, item A, diz assim: os estados são os principais financiadores da saúde pública. Não, é a União. O principal financiador da saúde pública no país é a União. E embora estado participe, município participe, Distrito Federal participe, mas União é o principal financiador. Historicamente, metade dos gastos é feita pelos governos estaduais e a outra metade fica por conta do governo federal e dos municípios. Não, metade dos gastos é feita pelo governo federal, tá? Então, ele trocou aí os entes. Item B, a União é o principal financiador da saúde pública do Brasil. Olha, correto. Historicamente, metade dos gastos é feita pelo governo federal e a outra metade fica por conta de estados e municípios. Tá aqui, ó. Tá? Desfez, né, o que tinha dito no item A e já é o gabarito da questão. Item C. Os municípios são os principais financiadores. Não. A União é o principal financiador da saúde pública. Historicamente, metade dos gastos é feita pelo governo federal e a outra metade fica por conta de entidades privadas. Não, de forma nenhuma. Tá? Os estados e os municípios são os principais financiadores? Também não. Gabarito, item B de bolinha, tá bom? Vamos seguindo. Quinta questão. Professor, é rápido assim? Claro, é revisão. Tem que ser rápido, para nós tentarmos acertar o máximo de questões da sua prova de domingo, tá bom? Então, precisamos ser estratégicos, rápidos e certeiros. Vamos lá. De acordo com a Lei número 8.080 de 1990, alguns fatores são determinantes do processo de saúde e doença das populações. São eles, olha, fatores determinantes e condicionantes da saúde. Onde eu tenho isso, professor? Eu tenho isso lá no artigo 3º. Artigo 3º da Lei 8.080. O que você vai fazer quando você chegar em casa? Você vai chegar em casa não, né? Quando você em casa, acredito que você esteja. Mas quando você finalizar essa aula aqui, ou amanhã pela manhã, você vai pegar esses pontos aqui e vai revisar, tá? Então, revisa, por exemplo, do artigo 1º ao artigo 7º. Artigo 7º da Lei 8.080, tá? Que você vai, com certeza, talvez já matar alguma questão da sua prova de domingo. Então, vamos lá. No artigo 3º, nós temos os fatores determinantes e condicionantes. E aí ele pede aqui quais são eles. O item A fala em habitação, ok, certo? Saneamento básico, expectativa de vida, não, isso é indicador. Lazer, renda, educação, meio ambiente, trabalho também não, acesso a serviços de saúde. Não, é acesso a bens e serviços essenciais. Isso aqui também não é fator determinante e condicionante. Então, o item A tem erros, né? Item B, habitação, saneamento básico, alimentação, transporte, controle da natalidade também, indicador, renda, educação, trabalho, meio ambiente, tá? Acesso a serviços de saúde, novamente, aqui está incorreto, gente. Então, está incorreto o item B. Só lembrando que aqui eu tirei, mas o trabalho é fator, né, que pode condicionar a nossa saúde, sim. Então, item C, habitação, saneamento básico, controle do consumo de álcool, isso aqui não é fator determinante condicionante. Atividade física, ok. Transporte, lazer, renda, educação, trabalho, acesso ao serviço de saúde, também não. Então, item D, habitação, melhora do índice de desenvolvimento humano, melhora do IDH, está incorreto. Alimentação, transporte, lazer, renda, educação, trabalho, acesso aos serviços de saúde,
Também está incorreto. Só sobrou aqui o item E e eu vou marcar, é de EBSER, tá? Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, a renda, a educação, transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Não é acesso a serviços de saúde. Tá tudo correto, tá bom? O que faltou aqui, professora? Atividade física faltou. Mas precisa ter todos? Não, que ele não pediu todos. Ele perguntou, são fatores determinantes e condicionantes da saúde. E tá aqui, eu tenho, só faltou a atividade física, que está na Lei 8.080, mas não está aqui na questão, mas não tem problema. É esse mesmo mais correto. Sexta questão. Quais são alguns dos principais desafios futuros do SUS, de acordo com o artigo de Paim, ou seja, Jair Nilson Paim, et al., 2011, publicado na revista The Lancet. Vamos lá, quais são os principais desafios futuros? O que o SUS tem a enfrentar? Na verdade, são problemas estruturais, são problemas antigos, mas também são problemas futuros. Um dos problemas que o SUS mais tem desde quando o SUS é SUS chama-se financiamento. O financiamento do Sistema Único de Saúde ele é insuficiente para o que o SUS promete na Constituição. O que o SUS promete na Constituição? Saúde é direito de todos e dever do Estado. Saúde é direito de quem? É só meu? É só seu? Não. Saúde é direito de todos. E saúde é obrigatoriedade, é dever de quem? Do Estado. Então, em tudo que eu precisar para garantir a minha saúde, eu tenho direito. E você, e sua mãe, e seu pai, seus irmãos, sua família toda, seus vizinhos, todas as pessoas que estão em território nacional. Inclusive os estrangeiros, inclusive os estrangeiros. Então, olha aí. Um dos maiores problemas chama-se financiamento. Outro problema, universalidade. Por quê? Porque saúde é direito de todos e dever do Estado, isso é universalidade. Então, como é que eu garanto a universalidade sem uma robustez gigantesca de financiamento? O financiamento ele é insuficiente para garantir a promessa constitucional. Entendeu? E aí, no item A, nós temos a resposta dessa questão. Ela diz assim, ó, reforma da estrutura de financiamento, ou seja, o SUS ele precisa urgente ter uma reforma no seu financiamento para assegurar a sua universalidade, a igualdade e a sua sustentabilidade. A renegociação dos papéis público e privado, o que é do público, o que é da iniciativa privada, a adequação do modelo de atenção para atender as mudanças demográficas e epidemiológicas e a promoção da qualidade do cuidado. Gente, esse texto, esse artigo do Dr. Jair Nilson Paim, ele é excelente. É uma reflexão importantíssima em cima do financiamento do Sistema Único de Saúde. Já é o gabarito A de aprovada, tá? Então, ele diz, melhora do investimento na atenção primária, não, é o financiamento de uma forma geral. Criação de novos impostos, nada a ver. Reforma da estrutura de financiamento, com vistas a assegurar melhoria no atendimento individual. Não, gente, com mais profissionais, não, é para garantir a universalidade, a igualdade, a equidade, tá? Melhora do acesso à atenção básica e de emergência, também não. Então, um dos principais desafios do SUS é o que tem aí no item A, realmente, gabarito. Sétima questão. Olha essa questãozinha aí, o que ela diz. Antônio tem plano de saúde privado. Benefício fornecido pela empresa da qual trabalha. A caminho do trabalho, Antônio é atropelado, sofrendo um grave acidente. Ele é resgatado pelo SAMU e ele é atendido no pronto-socorro de um hospital público. Ele tem plano privado, mas ele é atendido no pronto-socorro de um hospital público mais próximo. Esse atendimento é respaldado por qual princípio constitucional do Sistema Único de Saúde? Saúde é direito de todos e dever do Estado. Não importa se você tem plano de saúde privado, não importa se você não tem. Saúde continua sendo direito de todos e dever do Estado. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Revela que princípio? Universalidade do sistema. Deu para entender, gente? Fica fácil, não fica assim? Entenda de SUS que você resolve qualquer prova. Então, vamos lá.
Sobre o financiamento, novamente, pessoal. Mais uma questão de financiamento. Então, vocês estão vendo aí que a USP gosta de cobrar financiamento. Vamos ver na prova de domingo, né? Espero que cobre, mas nos últimos anos aí tem cobrado bastante a história aí da reflexão em cima de um dos maiores problemas do SUS, que é o financiamento. Então, olha só, sobre o financiamento do sistema, é correto afirmar. Aí no item A, nós temos o seguinte: dentre os principais itens que compõem os gastos com saúde, a maior despesa pública federal com saúde é na assistência farmacêutica. Não, gente. A maior despesa com saúde é na média e na alta complexidade, tá? A despesa com saúde na média e na alta complexidade é altíssima. Na atenção básica também, mas não é assistência farmacêutica. Errado. Do total de gastos do SUS, a soma dos gastos públicos, considerando as 3 esferas município, estado e união, é menor do que a soma de gastos privados. Gastos com planos de saúde, compras de medicamento e desembolso direto. Com certeza, existe um texto, inclusive, que reflete isso, um livro também que explicita esses números, tá? Então, item C, o financiamento do SUS melhorou significativamente. Não, não melhorou. Não melhorou. Os indivíduos e famílias são os maiores financiadores do mercado de planos e seguros de saúde privados no Brasil. Não é indivíduo e família, são as empresas. As empresas são as que mais financiam o mercado de plano e de seguro de saúde. Incorreto. Item E. Por lei, para a saúde, os municípios devem disponibilizar obrigatoriamente 12%. Não, os municípios não. Aqui são os estados, minimamente 12% de suas receitas, e os estados devem aplicar no mínimo 15%. Não, 15% é minimamente os municípios. E a União deve destinar no mínimo, vamos lá, 10% da sua receita corrente bruta. Errado e errado. Minimamente 15% da sua receita corrente líquida. Não é bruta, é líquida. Tá bom? Tudo errado aqui, no item E. Então, diante do que nós temos aqui, o gabarito da oitava, item B. Questão boa também, tá? Nona questão, vamos lá. Olha essa questãozinha. A região de saúde, vamos mudar de legislação, vamos mudar aqui de divisão. Agora vamos trabalhar o decreto 7.508. Olha a nona questão. A região de saúde é um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, com redes de comunicação, infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Para ser instituída, uma região de saúde deve conter, no mínimo, as seguintes ações e serviços de saúde. Olha para cá antes de resolvermos, gabaritarmos a questão. O que você precisa revisar do decreto 7.508 de 2011? Você vai revisar, primeiramente, o artigo 2º do decreto, depois você vai para o artigo 5º, depois você vai para o artigo 9º, depois você vai para os artigos que falam de RENASES, RENAME e comissões intergestores, ou articulação interfederativa, tá? Fechou isso aí? Já fez uma boa revisão. Então, vamos lá. Quais são os serviços mínimos de uma região de saúde? Isso está no artigo 5º. Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. 5 serviços. 5 serviços, tá? Onde é que eu tenho esses 5 serviços? Olha aqui o item C. Olha comigo o item C. Atenção primária, vigilância em saúde, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada, urgência, emergência e atenção hospitalar. Lembrando que atenção ambulatorial especializada e hospitalar é em um único item, tá? Eles separaram aqui, não está errado, mas são só 5 serviços. Vamos lá. Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. 5 serviços está aqui. Item C é o gabarito, né? Ele coloca aqui urgência e emergência, atenção primária, vigilância em saúde, sistema de informação em saúde está incorreto. Aqui
No item ele coloca central de regulação, prevenção e promoção. No item B, ele coloca programa de imunização, atenção psicossocial, ok? Unidade coronariana. No item A, ele vai colocar vigilância epidemiológica, vigilância em saúde. E vigilância sanitária também é vigilância em saúde. Então, o item C de camundongo é a resposta à nossa questão. 10ª questão. São consideradas portas de entrada aos serviços e ações da rede de atenção à saúde. Volta lá. Eu pedi o quê? Artigo 2º, artigo 5º, artigo 9º. Uma questão aqui, essa, do artigo 5º, e agora a próxima, do artigo 9º. Portas de entradas do SUS. 4 dedinhos. Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, serviços especiais de acesso aberto. 4 serviços. São portas de entradas básicas do Sistema Único de Saúde. Item E é onde tem os 4 serviços. Só mais uma vez, atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto. Ok? Mais uma. Conforme o decreto 7.508 do ano de 2011, é correto afirmar que a integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa aonde? Na verdade, o decreto ele fala justamente isso. A integralidade da assistência se inicia e se completa na rede de atenção à saúde, mediante referenciamento do usuário dentro da rede regional e interestadual, de acordo com o que for acordado, pactuado nas comissões intergestores. Se ele fala isso, e eu tenho isso em um dos itens, que item eu tenho isso? Aqui no item A. A integralidade, ela vai acontecer na rede e ela vai acontecer mediante referenciamento de um serviço para o outro, tá? A depender da necessidade, a depender de cada caso. Então, o item A é o item correto sobre o que está no decreto 7.508 de 2011. Agora vamos seguir aqui. Cuidado, Política Nacional de Atenção Básica. O que nós temos na PNAB? Hoje, atualmente, a política ela sempre foi gigantesca, mas hoje nós temos mais atualizações, mais coisas para estudar. A portaria oficial da PNAB, da Política Nacional de Atenção Básica, é a portaria 2.436 do ano de 2017, tá? Então, você começa por aqui seus estudos em cima de política. Depois, ou a sua revisão, você vai adicionar de forma atualizada. Onde é que eu encontro a PNAB mais atualizada? Portaria de Consolidação número 2, bom? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai adicionar a portaria 2004, desculpe. Repetindo aqui o número. 2.979 do ano de 2019, que é o programa Previne Brasil, e também mais duas. Olha aqui, ó. Portaria 397 de 2020, não é o Previne Brasil, é o Programa Saúde na Hora, que estende o horário de funcionamento ali das unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde. Além desses, tem mais? Tem, já até falei dela hoje. Portaria 635 do ano de 2023, que ela vai trabalhar essa portaria, as EMULTs, que é o antigo NASF, né? Em substituição ao antigo NASF. Ok, pessoal, vou seguir aqui, 12ª questão. Atualizada em 2017, a Política Nacional de Atenção Básica, deixa eu só beber água aqui, até aqui, gente. Tudo certo? Já fomos aqui em 40 minutos de aula, muita coisa já foi vista, né? Agora entramos em outras políticas do Sistema Único de Saúde. É importante que você revise, além desses pontos que nós trabalhamos aqui, é importante que você revise o artigo 196 ao 200 da Constituição e a Lei 8.142, os 4 primeiros artigos, tá? Se puder dar uma olhadinha na Lei 8.142, os 4 primeiros artigos e os 5 artigos da Constituição Federal, artigos 196 até o 200, fica show de bola.
Então, vamos lá. Continuando aqui, 12ª diz, atualizada em 2017, a Política Nacional de Atenção Básica no âmbito do SUS estabelece parâmetros mínimos de alcance, infraestrutura e funcionamento dos serviços. Acerca da PENAB, é correto afirmar. E aí ele diz aqui no item A, essa questão é muito boa para revisar. A equipe de saúde da família é composta minimamente por enfermeiro, auxiliar ou técnico em enfermagem e agente comunitário de saúde. Na verdade, essa equipe mínima do saúde da família, ela está incompleta. Está faltando aqui o médico, tá? Médico. E está faltando também a possibilidade de ser o ACE. Mas na equipe mínima, ele nem coloca lá o ACE. Ele coloca realmente médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico em enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Então, por isso que está incompleta, tá? Item B. Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com um número máximo de 750 pessoas para cada agente comunitário de saúde. Isso aqui super cai em prova, tá correto, tá copiado e colado e é o gabarito da nossa questão. Item C. As unidades básicas de saúde devem funcionar com carga horária mínima de 30 horas por semana. Não. Unidade básica de saúde, minimamente 40 horas por semana e no mínimo 5 dias na semana e nos 12 meses do ano, ok? Então, está incorreta a carga horária de lei. Item D. A população adscrita por equipe de atenção básica ou saúde da família deve ser de 3.000 a 4.500. Nananina, não. A população adscrita, de acordo com essa política, é de 2.000 pessoas até 3.500 pessoas, tá bom? Então, tá incorreto. Os NASF, AB, são serviços com unidades físicas independentes e especiais de livre acesso para atendimento individual ou coletivo. Não, no NASF só vai por meio de referenciamento, então não é de livre acesso e não é independente. Para existir um NASF AB, é necessário que exista ali um equipamento, unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, uma equipe composta, tá? Então, ele é apoio matricial, então ele não é independente. Tem E também está incorreto, então só confirmando, gabarito tem B de bolinha, tá? Vamos na 13ª. A atenção primária em saúde pressupõe, primeiro, olha aí, gente, interessante essa questão. Por quê? Porque ela trabalha diretrizes ou atributos da atenção primária à saúde. E aí, quando nós falamos de atributos da atenção primária à saúde, nós não podemos ficar só na Política Nacional de Atenção Básica. Nós temos isso na Política Nacional de Atenção Básica, mas diretrizes nós temos no início e no corpo da portaria mesmo, não no anexo. Vamos lá. Ele diz que a atenção primária pressupõe o acompanhamento e a continuidade da relação do cuidado, com construção de vínculo entre profissionais e usuários ao longo do tempo, de modo permanente e consistente, ok? E acompanhamento e organização do fluxo desses usuários entre os diversos serviços, estruturas e pontos da rede de saúde de forma contínua e de forma integrada. Pergunta da questão. Assinale as diretrizes ou atributos da atenção primária correspondentes à descrição do item 1 e item 2, respectivamente. Quando ele fala com acompanhamento e continuidade da relação de cuidado ao longo do tempo, eu estou falando de longitudinalidade do cuidado. E aí ele diz assim, ó, e quando ele falar de organização de fluxo dos usuários entre os serviços, entre os pontos da rede de forma contínua e integrada. Esse é o trabalho da atenção primária chamado de coordenação do cuidado. Tá? Então, nós temos aqui horizontalidade e territorialização, não é isso. Resolutividade e ordenação da rede, também não. Equidade, não. E descentralização, também não. Longitudinalidade, opa. E coordenação do cuidado, opa. Item D é o gabarito da nossa questão. E continuidade, não existe isso. E integralidade, até que seria, né, muito parecido com um, mas não é, é o conceito de longitudinalidade, ok? Item D é o gabarito. Vamos para mais uma, 14ª. O Ministério da Saúde criou os núcleos de apoio à saúde da família, mediante a portaria 154 do ano de 2008, lá atrás, né? Com o objetivo de apoiar a inserção
da estratégia de saúde da família na rede de serviços e ampliar sua abrangência e resolutividade, a territorialização, a regionalização, bem como a ampliação das ações de atenção primária à saúde. Em relação ao NASF, é correto afirmar. Ele quer saber sobre o NASF, o que está correto. O item A diz que o NASF, ele atua utilizando como principais ferramentas uma ferramenta, um dispositivo chamado de apoio matricial, uma diretriz chamada de clínica ampliada, um dispositivo da PNH chamado de projeto terapêutico singular, o projeto de saúde do território e a pactuação do apoio. Show de bola! É assim que o NASF atua. Ele utiliza todas essas ferramentas. Item B. A organização dos processos de trabalho do NASF tem como foco o território sob a sua responsabilidade. Olha aí. Priorizando o atendimento direto e individualizado ao usuário. Não prioriza atendimento direto nem individualizado, está incorreto. Item C, o NASF funciona alternadamente como porta de entrada. Ele não é porta de entrada, é só mediante referenciamento e encaminhamento. Item D, a equipe do NASF tem como uma de suas atribuições atuar como equipe de referência, não é equipe de referência. Equipe de referência, pessoal, é equipe de atenção básica ou atenção primária ou equipe do saúde da família, tá? Então, a referência para eles são esses. O NASF é apoio matricial. Item E, o apoio matricial caracteriza-se pela dimensão assistencial que vai produzir ação clínica direta, de forma nenhuma, em detrimento de uma ação técnico-pedagógica. Na verdade, o apoio matricial é muito mais técnico-pedagógico do que a assistência direta, tá? Então, diante disso, item A de aprovado e aprovada é o gabarito da 14ª. Vou seguir. Vamos falar agora de Política Nacional de Atenção Básica, portaria mesmo. Olha a 15ª. De acordo com a PNAB, qual alternativa expressa o conceito de equidade? Ah, professora, equidade é o quê? Equidade, nós temos os princípios e as diretrizes que serão trabalhadas dentro da atenção básica. Dentre esses princípios, nós temos 3, tá? São 3 princípios: universalidade, equidade e integralidade. As diretrizes são 9, a coordenação do cuidado, a resolutividade, a ordenação das redes, a participação da comunidade, tem várias diretrizes. Na portaria, você vai ver que nós temos, além da citação dos princípios, a definição. E o que ele quer aqui? De acordo com essa portariazinha aqui, qual é a definição do conceito de equidade? É isso que eles querem. E aí, no item C, você vai ver, é a oferta do cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde, de acordo com as necessidades da pessoa, considerando que o direito à saúde passa por diferenciações sociais e deve atender à diversidade, evitando qualquer tipo de exclusão. Então, ele trouxe esse entendimento de equidade, de não exclusão, de atender os diferentes de forma diferenciada. Porque num país como o nosso, o direito à saúde, ele passa por diferenciações sociais. Então, o item C é a resposta da nossa questão, né? Então, ele coloca longitudinalidade, ele vai definindo, né, a universalidade, ele vai definindo outras diretrizes e outros princípios nos outros itens, tá bom? Então, mas em relação à equidade, a definição da PNAB é o que temos no item C de casinha. 16ª questão. São princípios e diretrizes do SUS operacionalizados na atenção básica. Onde é que eu tenho isso, professor? Eu tenho isso lá no artigo 3º da nossa política. Lá no artigo 3º da nossa portaria, nós temos justamente todos os princípios e as diretrizes. Lembra das 3 vogais? U, E, I. Esses são os 3 princípios. Universalidade, equidade e integralidade. Onde é que eu tenho isso? Eu tenho os princípios aqui, eu tenho os princípios aqui, eu tenho os princípios aqui, eu tenho os princípios aqui e eu tenho os princípios aqui. São os princípios que vão determinar
o gabarito da minha questão? Não, mas eu tenho as diretrizes. Regionalização e hierarquização é uma diretriz, olha aí, tá? Territorialização é outra, população adscrita é outra, cuidado centrado na pessoa é outra, resolutividade é outra, longitudinalidade do cuidado é outra, coordenação do cuidado, ordenação das redes e participação da comunidade. 9 diretrizes. Ele coloca aqui, ó, participação do setor privado. Ele coloca, né, no item cuidado centrado na doença, tá incorreto. Ele coloca no item D, cuidado centrado na pessoa, ok. Resolutividade, transversalidade do cuidado, tá incorreto. No item E, ele colocou aqui, ó, cuidado centrado na pessoa, ok. Individualidade, ó. Universalidade, equidade e individualidade. Foi esse aqui que ele errou, eu nem tinha observado, né? Todos os outros estão corretos. Então, só confirmando aqui, qual é o gabarito que não tem erro? O gabarito que não tem erro é o item B de bola, que eu tenho todos os princípios e todas as diretrizes, tá? Eu não tinha visto essa individualidade aqui, que torna o item E já de cara incorreto. Item B, 16ª. Agora vamos falar de PNH. A política, ela tem 3 princípios básicos. Princípios básicos da PNH são transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia. Esses são os princípios. E ela tem diversas diretrizes. Acolhimento, clínica ampliada, ambiência, valorização do trabalho e do trabalhador. Temos aqui outras diretrizes, vou puxar para cá, ó. Temos aqui outras diretrizes como defesa dos direitos dos usuários do SUS. Temos também a cogestão ou gestão compartilhada, tanto faz, tá? Então, eu já citei aqui para você as 6 principais diretrizes da Política Nacional de Humanização. Vamos resolver questões, né? Temos outros dispositivos também. Acolhimento com classificação de risco nos sistemas de urgência. É correto afirmar. Sobre o ACCR. O acolhimento, ele é uma diretriz da PNH. O acolhimento com classificação de risco, ele é um dispositivo. Tá bom? Então, é uma ferramenta de trabalho. Então, a 17, ela diz justamente isso. Sobre o ACCR, o que é correto afirmar? O item A diz, a avaliação de risco e vulnerabilidade é considerada uma prerrogativa específica dos profissionais de saúde que atendem no serviço de saúde considerado. Na verdade, a avaliação de risco e de vulnerabilidades, ela é uma prerrogativa, mas não é específica só desses profissionais, tá? Item B, a classificação de risco considera prioritariamente a entrada por filas e ordem de chegadas. Pelo contrário, ela avalia o risco. O risco de quê? Risco de morte, de risco de agravar. Então, ele não é por ordem de chegada. Item C. Implica escutar atentamente o usuário, seus problemas e demandas, mantendo o foco na doença. Não. O foco não é a doença. O foco é a pessoa, tá? Item D. Consiste em um dispositivo técnico assistencial que altera a forma de fazer a gestão da assistência e de considerar as relações de acesso aos serviços de saúde. Show de bola, é o gabarito da questão. E a avaliação quanto ao risco e à vulnerabilidade deve considerar estritamente o grau de sofrimento físico apresentado pelo usuário. Ele está dizendo que somente, estritamente o grau físico. Pode ser avaliado situação mental, tá? Ou a situação social, então não é estritamente a situação física, o agravamento físico, tá incorreto. Gabarito só confirmando e tem D de dado. Vamos para a 18ª questão. Olha essa. De acordo com o Ministério da Saúde de 2007, é correto afirmar que clínica ampliada. O que é a clínica ampliada, tá? Consiste em 18.
Ajudar o sujeito em seu problema de saúde, realizando um diagnóstico de maneira ética, solicitando exames. Gente, isso não é. A clínica ampliada é o olhar singularizado, além de sinais e sintomas, além do diagnóstico, tá? Então, vamos lá. Ter compromisso radical em realizar o diagnóstico da doença do sujeito? Não, o foco não é diagnosticar. Item C. Perguntar e ouvir do sujeito o que ele entendeu sobre o diagnóstico. Mais uma vez, não é o foco do item A, do item B e do item C está no diagnóstico. Item D. Assumir a responsabilidade sobre o usuário do serviço com um compromisso ético profundo, considerando a singularidade. Então, você vai ver muito. Quando você vê questão de clínica ampliada, você vai ver essa história da singularidade, do olhar singular sobre o sujeito, além da doença. Busca ajuda em outros setores, o que se dá o nome de intersetorialidade. Show de bola, gabarito item D de Deus. Item E. Orientar os sujeitos a entender seus problemas de saúde e, de uma maneira ética, buscar a ajuda de outros setores para realizar o diagnóstico e exames de acordo com as possibilidades, tá? Então, mais uma vez, o foco aqui no diagnóstico, item D, é o gabarito da 18ª. Vamos à 19ª, mais uma vez, clínica ampliada. O trabalho em saúde com a clínica ampliada pode ser comparado a uma corrente, cuja resistência, ou seja, a eficácia, depende de vários elos, de todos os elos dessa corrente. Se a corrente é quase toda de aço, mais um elo é de plástico, a resistência, a tração do conjunto é a do plástico e não a do aço. Essa metáfora demonstra o quê? Tá? Essa metáfora demonstra o quê? Item A. Que a qualidade da atenção e a satisfação do trabalhador em escutar o sujeito e produzir vínculos e afetos sem os quais não se produz trabalho ancorado na clínica ampliada. Cuidado! A satisfação do trabalhador aqui não está diretamente envolvida no conceito da clínica ampliada. Item B. A qualidade da atenção e a satisfação do trabalhador no diálogo com a gestão. Mais uma vez, está focando aqui no trabalhador, tá? Item C. A equipe multiprofissional, ou seja, se eu estou falando que existe um elo único de plástico, todos os outros de aço, a força de vai estar focada naquele elo mais frágil, tá? Mais possível de ser traçado, que é o plástico. Então, a força do trabalho em conjunto, do trabalho multiprofissional, tá? A equipe multiprofissional de saúde da família, que é referência para uma determinada população, com a gestão de referência facilitando o vínculo específico entre um grupo de profissionais. Na verdade, o foco, né, não é demonstrar a equipe de saúde da família, é um trabalho multiprofissional. Então, está incorreto. Entender. Um trabalho cooperativo, com certa divisão de trabalho na atenção à saúde dos usuários. E o gestor mediando o diálogo entre os trabalhadores e os demais serviços, possibilitando a integração do cuidado. Então, esses elos, essas correntes, elas mostram o trabalho colaborativo, o trabalho cooperativo, o trabalho multiprofissional, tá? Então, tá correto o item D. O item E diz assim, ó. A interdependência do trabalho em saúde é válida tanto para o serviço de saúde, com os seus diferentes profissionais, quanto para o sistema, com os seus diferentes serviços. Esse item D, ele é correto, mas o item E, ele é mais completo ainda, visando a metáfora. Entendeu? Então, o que eu estou visando aqui? Eu estou visando a metáfora. O que a metáfora me mostra? A interdependência de um para o outro profissional. Então, um serviço depende do outro, tá? Todos os profissionais nas suas diferentes especialidades, com seus diferentes olhares, são interdependentes. Esse item tá perfeito, tá? Tá perfeito. Então, o item é a resposta da nossa questão. Vamos na 20ª questão boa, né? Do item E, colocou uma boa metáfora, colocou uns itens ali parecidos que talvez a gente titubeasse, mas o item E, ele cravou, ele fechou total. De acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde, são objetivos da clínica ampliada. Mais uma vez, em
anos consecutivos caindo aí na USP Clínica Ampliada, tá? Assumir compromissos, 20ª, radicais com pessoas doentes que devem ser vistas com foco na medicina diagnóstica. O foco é a medicina diagnóstica ou o foco é além do diagnóstico? Tá incorreto. Item B. Assumir compromissos radicais com as pessoas doentes que devem ser vistas de modo, olha a palavra-chave, assumir responsabilidade sobre usuários dos serviços de saúde também, buscar sempre a intersetorialidade, a interdependência, né? Reconhecer limites dos conhecimentos profissionais de saúde e de tecnologias e buscar outros conhecimentos, olha a intersetorialidade, em diferentes setores, assumir compromissos éticos profundos, tá? Lindo isso, né? O item B é a resposta da nossa questão. C. Assumir compromissos radicais com as pessoas doentes, que devem ser vistas de modo singular. Assumir responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde. Buscar sempre a intersetorialidade. Reconhecer limites dos conhecimentos profissionais de saúde, de tecnologias e buscar conhecimentos específicos de forma disciplinar. Não, em diversos setores, né? Então, está incorreto aqui. Assumir compromissos éticos profundos. O que está diferenciando o item B do C é só essa faixa aí do texto. Item D. Assumir compromissos radicais com pessoas doentes que devem ser vistas de forma singular. Assumir responsabilidade sobre os usuários dos serviços. Buscar sempre a intersetorialidade. Reconhecer limites dos conhecimentos profissionais de saúde e de tecnologias. E buscar outros conhecimentos em diferentes setores. E evitar compromissos éticos profundos. O problema aqui está na palavra evitar, tá? É assumir compromissos éticos profundos. E assumir compromissos radicais com pessoas doentes. Está incorreto aqui o item E. Item B é o gabarito da nossa questão. 21. O apoio matricial realizado no SUS configura-se como uma forma de organizar o trabalho. Entre quem? Na verdade, o apoio matricial, ele tem como finalidade, apoio matricial é um dispositivo da Política Nacional de Humanização, ele tem como finalidade, né, como uma forma de organizar o trabalho entre profissões e entre equipes. O que é o apoio matricial? É o apoio realizado dentro, né, solicitado muitas vezes pela equipe de referência para profissionais específicos darem o seu parecer, a sua ajuda no cuidado, a sua especialidade entre e ajude no cuidado específico e ajude no olhar singular desse usuário. Então, o apoio matricial, ele é uma forma de organizar o trabalho entre profissões e entre equipes. Uma equipe pode assumir o papel de referência. A equipe de saúde da família é a equipe de referência, tá? A equipe de atenção primária é a equipe de referência. E a outra de apoio, a equipe do NASF é a equipe de apoio. Inverte-se o esquema tradicional e fragmentado dos saberes. Pressupõe uma relação horizontalizada entre profissionais de diferentes formações. Pode dar suporte à produção de cuidado e também na apropriação de novos conhecimentos. Com toda certeza é o item A, o gabarito. Entre duas profissões, não, é entre profissões e equipes, o item B, né? Item C, da medicina com outras profissões, não é diretamente da medicina com outras profissões. Item D, das equipes de saúde da família com as outras profissões da saúde, é com as outras profissões e com as outras equipes, né? Item E, individual das equipes, então também está tudo incorreto aqui já no início, dos outros itens já está incorreto. Então o item A é o nosso gabarito. E vamos falar um pouquinho de redes de atenção à saúde, principalmente a portaria 4.279 do ano de 2010, como eu falei para vocês, lá no início da nossa aula, tá? Vamos lá. 22ª questão. A estruturação da rede de atenção à saúde tem como objetivo superar a fragmentação da atenção, da gestão. Então, na verdade, a finalidade da criação das redes de atenção à saúde é superar essa fragmentação do cuidado, essa fragmentação da atenção e da gestão nas regiões de saúde dentro do Sistema Único de Saúde, cada um fazendo o seu trabalho de forma fragmentada, separada e não haver uma intercomunicação, um interrelacionamento entre serviços e profissionais, tá? E aperfeiçoar um funcionamento político institucional
do Sistema Único de Saúde, com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços de que necessita com efetividade e com eficiência. Considerando as redes, é correto afirmar. Então, vamos lá. Sobre as redes, é correto afirmar. O item A diz assim, 22ª. Independente da estruturação da atenção primária à saúde, o aumento dos gastos resulta no tratamento tardio dos agravos e dos incentivos financeiros por desempenho individual. Não. Dependendo da estruturação da atenção primária, há um aumento de gastos, tá? Por quê? Porque se eu tiver uma atenção primária robusta, atuante, que se antecipe, que desenvolva ações de promoção, de prevenção, eu evito gastos tardios, aumento de gastos por agravos tardios, tá? Então, o item A está incorreto. Item B de bola. Os equipamentos, o conhecimento estruturado devem ser preceitos do foco no trabalho vivo, caracterizado por vínculo, escuta, comunicação e responsabilização pelo cuidado. Show de bola. Item C. Na rede de atenção às urgências e de emergências, a atenção primária à saúde também cumpre o papel de coordenação dos fluxos e contrafluxos. Não, na rede de urgência e emergência, a atenção primária da saúde, ela não vai ser a coordenadora. Na rede de atenção às urgências, quem vai ser a coordenadora do cuidado são as centrais de regulação. Você lembra disso? Então, isso é uma grande casca de banana que muita gente cai em prova. Que ela acha que a atenção primária ela continua sendo a coordenadora dos fluxos dentro da rede de atenção às urgências. Não, são as centrais de regulação que assumem esse papel. Então, item C está incorreto. Item D. O modelo de atenção preconizado pelo SUS é centrado no atendimento à demanda espontânea e na agudização das condições crônicas. Não, o preconizado pelo SUS, pelo contrário, o foco não é atender à demanda espontânea. As redes de atenção à saúde justamente combatem isso. Esse modelo de agudização é a proliferação das UPAs, tá? Então, o preceito não é a pessoa só procurar o serviço quando ela está com a situação de agudização da condição crônica ou com doença aguda. Ela precisa se antever. E para isso precisam existir redes de atenção à saúde robustas que ajudem o usuário a se antecipar, que se antecipem, evitando a busca somente com a agudização dos problemas. Está incorreto, tá? Item E, a economia de escala é um dos fundamentos da rede, com certeza, e caracteriza-se pelo aumento dos custos médios à medida que eu aumento o volume de atividades. Não, economia de escala é justamente o contrário. Eu reduzo os custos à medida que eu aumento o volume das atividades e pela distribuição dos custos fixos por um maior número de atividades, tá? Então, a economia de escala, eu aumento a produtividade para reduzir os custos, ok? A médio e longo prazo. Incorreto. Gabarito, B de bolinha. 23, vamos lá. Questão boa, viu? Essa 22. De acordo com a portaria 4.279, professora, eu não estudei rede de atenção à saúde. Por isso que muitas coisas eu não consigo entender, fundamentos, economia de escala, né, custos fixos, custos variáveis. Você precisa assistir a aula de rede de atenção à saúde para que você entenda tudo isso e que isso fique bem mais claro para você, tá? Mas nesse momento, como é revisão, foca nos bizus. Foca nos bizus. Olha só. De acordo com a portaria 4.279, de 30 de dezembro de 2010, o trabalho é uma categoria central para uma política de valorização dos trabalhadores da saúde. De acordo com essa portaria, em que reside o trabalho vivo? Interessante, né? Muitas questões de prova eu nunca vi cobrar essa história de trabalho vivo. Mas vamos ver o que reside o trabalho vivo. O trabalho vivo é o ato das relações de cuidar. É o momento onde se pensa em um projeto terapêutico, construção de um projeto terapêutico com responsabilização, com escuta,
é o trabalho construído de forma participativa, multiprofissional, envolvendo o usuário, envolvendo o próprio cuidador, os familiares. Então, são as relações no ato de cuidar, tá? Então, tá aqui o item B. Tá? Então, o item B é o conceito, são características aí do trabalho vivo. Então, show de bola, item B. Vou seguir aqui, vamos falar um pouquinho de bioética, né? Que ainda temos tempo. Então, vamos falar um pouquinho de bioética. Não esqueça que, geralmente, as questões se voltam para os princípios da bioética. Olha a 24ª. A bioética é a ética da vida, é um campo do conhecimento que aborda as possíveis implicações, sejam elas positivas ou negativas, dos avanços da ciência, assim como trata dos limites e das finalidades da intervenção do homem sobre a vida. Pergunta da questão 24. Qual das alternativas a seguir não apresenta um fundamento ou princípio da bioética? Vamos lá. Beneficência, não maleficência, justiça, autonomia, respeito, né, à pessoa humana, equidade também são considerados fundamentos ou princípios da bioética. O que nós não temos como fundamento ou princípio da bioética é a confidencialidade, tá? Então, a beneficência é justiça, autonomia, respeito à pessoa humana e tem que ser confidencialidade, não é um princípio ou fundamento da bioética. Vamos a mais um. 25. A bioética estabeleceu como fundamento o respeito à vida humana. Considerando a evolução histórica que resultou no surgimento da bioética e considerando seus princípios, assinale a alternativa correta. Considerando os princípios, tá? E a evolução histórica da bioética. Assinale a alternativa correta. Item A. A vida é um processo que pode ser considerado contínuo, coordenado e progressivo. Beleza, tudo bem, né? Item B. O método cartesiano contribui para a visão integral do paciente da sua saúde. Não, o método cartesiano é o método da doença, é objetivo, não é integral, não tem visão integral, não tem essa característica. A descoberta dos micro-organismos no século XIX contribuiu para a mudança de foco da doença para o doente. Não, pelo contrário, tá? A descoberta dos micro-organismos focou na doença, no modelo biomédico, no modelo voltado para a cura de doenças. Ao contrário. Item D. As ações de saúde devem ser pautadas pela correlação entre custos e benefícios. Na verdade, as ações de saúde elas devem ser pautadas para a integralidade, para a necessidade do sujeito, para a centralidade do sujeito, e não somente pela correlação de custos e benefícios. Não que isso seja irrelevante, mas as ações de saúde não devem ser pautadas, baseadas nisso. Item E. De acordo com o princípio da justiça, é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um. Dentro desse princípio, a objeção da consciência refere-se ao profissional de saúde deverá agir sempre de acordo com a legalidade e com o que é aceito pelo paciente. Depende, né, gente? Ele coloca aí que a justiça diz que é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um. Não tem que ser imparcial quando se trata de justiça. Por quê? Porque a justiça, ela é justamente a aplicabilidade da legalidade. Então, se um está correto e merece receber mais ações e serviços de saúde, isso é justiça, tá bom? Então, cuidado com essa palavra mal aplicada de imparcialidade. Então, o item E também não está correto. O que está correto aqui é o item A de aprovada, ok? Vamos na 26ª. De acordo com a bioética, a atividade profissional em saúde deve ser pautada na base sólida do fundamento dos seres humanos. Nesse sentido, quais os conceitos que são importantes a serem entendidos para trabalhar com pessoas no campo da saúde? A 26, ela pergunta quais são os conceitos que são importantes para se trabalhar com pessoas com ética, atendendo aos princípios e fundamentos da bioética na área da saúde.
Olha o que eu tenho aqui, gente, no item D. No item A, desculpa. As pessoas são iguais. Não, as pessoas não são iguais. Cada ser é único, né? Então, o item B fala, as pessoas são únicas. Isso significa que as pessoas são diferentes, ok? Tem suas características, tem seus anseios, suas necessidades. E esse patrimônio merece ser respeitado. Nesse sentido, deve-se valorizar sempre as dimensões sociais em relação às outras dimensões. Não, gente. Deve-se valorizar todas as dimensões dos indivíduos. As sociais, as biológicas, as morais, tá? As espirituais. Então, todas as dimensões são importantes. Então, tá incorreto o item B. Item C. As pessoas são diferentes, mas em geral os anseios e necessidades podem ser parecidos. Não, são únicos. As dimensões biológicas e psicológicas são as mais importantes. Não, todas têm importância. Está incorreto. Item D. As pessoas são únicas, ok? Né? Isso significa que as pessoas são diferentes, ok? Tem suas características, seus anseios, suas necessidades e essa identidade deve ser respeitada. As pessoas são compostas de dimensões biológicas, psicológicas, sociais, morais e espirituais. Show de bola, completinho. Item E. As pessoas são compostas de dimensões biológicas e psicológicas. Não só isso, tá? Então, gabarito, item D de dado. Questão boa também. E temos aqui mais duas questões sobre trabalho multiprofissional, trabalho interprofissional, né? Então, a sua questão da prova pode se versar, pode girar em torno do trabalho multiprofissional, o entendimento da importância do trabalho em equipe, trabalho multiprofissional e também da educação interprofissional, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que a 27 e a 28 nos traz. O processo de trabalho em equipe multiprofissional da saúde foi classificado por PEDUSE 2001 em duas principais modalidades. Equipe, agrupamento em que se observa a justa posição das ações. Equipe integração, quando ocorre a articulação das ações e a interação desses agentes. Indique os critérios de reconhecimento da equipe agrupamento. A equipe agrupamento é aquela que eu observo a justa posição das ações, tá? Então, ele quer características, né? Critérios de reconhecimento dessa equipe agrupamento. Eu não estou falando de integração, eu estou falando de justa posição. Cada um olhar de forma individualizada, né? Individualizada, na sua especialidade, a situação. Então, vamos lá. O item C, ele diz assim, olha o item C. Ausência de autonomia técnica, comunicação externa ao trabalho, autonomia técnica plena e comunicação estritamente pessoal. O que ele está dizendo aí? Que nesse agrupamento, nessa modalidade de agrupamento, o profissional, certo? Ele vai trabalhar tecnicamente, mas ele vai trabalhar de forma única e pessoal dentro da especialidade dele. É muito parecido com a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, tá? A interdisciplinaridade está mais ligada à equipe integração. A equipe agrupamento está muito ligada ao olhar multiprofissional, cada um na sua caixinha, olhando dentro da sua especialidade. A interdisciplinaridade, ela integra e articula essas ações. Então, olha aí, o item C é o gabarito da nossa questãozinha. Ausência de autonomia técnica, comunicação externa ao trabalho, autonomia técnica plena, tá? Comunicação estritamente pessoal. E aí ele diz aqui, ó, item A, comunicação intrínseca ao trabalho, flexibilidade da divisão do trabalho, ausência de autonomia técnica. Flexibilidade da divisão do trabalho, projeto assistencial, tá? Comunicação intrínseca ao trabalho, autonomia técnica de caráter interdependente. Lembrando que essas características foram dadas nessa referência aqui, ó, PEDUSE 2001, tá? Então, professora, eu não entendo, então tem que olhar a referência, porque quando ele referencia no enunciado e trabalha com base na referência, é porque a resposta está na referência, e tem que ser o gabarito. Mais uma vez, olha aí, ancorada em um quadro teórico, PEDUSE 2001 construiu uma tipologia referente a duas modalidades de trabalho em equipe. Assinale a alternativa que caracteriza a tipologia da equipe
integração. Vamos lá. Equipe integração. Lembra aí, gente. Eu tenho a equipe agrupamento e eu tenho a equipe integração. A equipe integração, eu tenho articulação, eu tenho interação. Então, duas características da equipe integração é a articulação das ações e integração dos agentes. Justa posição é agrupamento, tá? Agrupamento dos agentes é agrupamento. Justa posição de ações é agrupamento, tá bom? E aí eu tenho aqui articulação das ações e articulação dos agentes. Não é articulação dos agentes, é interação dos agentes. Então, entender, essa fica mais claro, né? E aí, gente, vamos fazer o seguinte, vou até pedir para vocês darem uma olhadinha nesse quadro, porque esse quadro é muito importante, ele pode voltar a cair na sua prova, tá bom? Quadro de P12 2001 em relação às tipologias de equipe. Equipe agrupamento e equipe integração. Dá uma olhadinha nisso que isso pode estar na tua prova. Então, vamos lá finalizar o nosso aulão. Foi muito bom, pessoal, estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença, né? Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelas curtidas. Espero que você faça uma excelente prova domingo. Fique tranquilo. As questões, elas não vão ser questões difíceis. A prova ela é um pouco mais diferenciada, porque você vai ver lá a interpretação de texto, você vai ter uma prova discursiva, mas é uma prova que eu posso dizer que é uma prova tranquila de se fazer, é uma prova gostosa de você resolver. Fique tranquilo, você vai garantir sua aprovação na residência multiprofissional da Universidade de São Paulo, com certeza. Manda notícias para a gente. Não esquece de deixar teu comentário sobre a aula, sobre a metodologia, de mandar o teu feedback e de nos seguir nas redes sociais, tá, pessoal? Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.